Olá, olá. Vamos comentar aqui uma questão da CESP 2013, da Polícia Civil da Bahia. Bom, essa questão, vamos ler a questão primeiro, tá? Veja bem, na hipótese de o Ministério Público, deixa eu tirar esse fone aqui. Na hipótese de o Ministério Público perder o prazo legal para oferecer denúncia pelo crime de roubo, né? Simplesmente perdeu o prazo, ficou inerte durante o prazo legal para oferecer a denúncia. O crime de roubo é um crime de ação penal pública condicionada. Aliás, é um crime de ação penal pública incondicionada. Beleza? Então, se é ação penal pública, é função institucional do Ministério Público promover a denúncia. Se ele não promover a denúncia no prazo legal, beleza. Aí o que vai acontecer? Aí é o que a questão está dizendo. Veja bem. Nesse caso, a vítima poderá propor queixa-crime, a famosa queixa, né? Petição inicial da ação penal privada. Em juízo, propor a queixa-crime em juízo e mover a ação penal privada subsidiária da pública no prazo de 6 meses. Perfeito, tá tudo correto aqui. Tornando-se o ofendido, né, a vítima, né, a pessoa que propôs, né, a vítima e o ofendido é a mesma coisa, o titular da ação. O titular da ação penal. É exatamente isso que acontece. Aí vem, finalzinho, ó. O membro do Ministério Público reassumirá a ação penal somente em caso de negligência. É exatamente isso que está previsto no artigo 29 do CPP, artigo cujo conteúdo você já tem total conhecimento. Tá? Eu vou só ler aqui o artigo 29 novamente, mas o artigo 29 diz exatamente isso. Se o Ministério Público for inerte, nos crimes de ação penal pública, a vítima então poderá ingressar com a ação penal privada subsidiária no prazo de 6 meses, né, a contar de quando tiver ciência do crime, ou no caso específico aí da ação penal privada subsidiária, a contar do dia em que o Ministério Público, no dia que ficar configurada a inércia do Ministério Público. Simples assim, tá? Então, o artigo 29 deve ser lido juntamente com o artigo 46 e o artigo 38. Porque o artigo 46 diz que a inércia do Ministério Público fica configurada em 5 dias réu preso e em 15 dias réu solto. E o artigo 38 diz que a decadência é em 6 meses, a contar da data do conhecimento do crime pela vítima, ou então a contar da data da configuração da inércia do Ministério Público, no caso de ação penal privada subsidiária. Enfim, resumindo tudo, se você ler o artigo 29, se você ler o artigo 46 e se você ler o artigo 38, todos do Código de Processo Penal, você vai responder essa questão aqui na base aí de 5 segundos, 10 segundos no máximo. Tá? Então a questão está correta, beleza? Está muito correta, sim, porque o prazo realmente é de 6 meses de decadência da queixa-crime. No caso de ação penal privada subsidiária, a vítima passa a ser a parte principal, né, passa a ser a acusação, o Ministério Público vai ser o fiscal da lei, de acordo com o artigo 29, e ainda de acordo com o artigo 29, o Ministério Público pode passar a ser parte principal se ficar configurada a negligência da vítima na ação penal privada, tá? Beleza, tranquilo, não tem muita dificuldade não o artigo 29, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou colacionar aqui o artigo 29, na verdade o artigo 29... Eu já transcrevi aqui o artigo 29 do Código de Processo Penal. Agora eu vou transcrever o artigo 38 do Código de Processo Penal, só para título de conhecimento mesmo, o artigo 38, beleza? Então vamos lá, artigo 38, inserido o artigo 38. Agora vamos inserir o artigo 46, que fala do prazo de inércia do Ministério Público, tá? Que é 15 dias e 5 dias, dependendo se o réu estiver solto ou preso. Então, ok.
Para você ter um conhecimento amplo aí sobre o que foi cobrado na questão, você tem que ler esses 3 artigos. Inclusive, você já sabe tudo sobre esses artigos, tá? Veja bem o artigo 29, olha só. Ó. Será admitida ação penal privada nos crimes de ação pública se a ação pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiar a queixa, oferecer a denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, o Ministério Público, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então perceba que a questão cobrou exatamente esse finalzinho aqui, ó. Veja lá, ó. O membro do Ministério Público reassumirá a ação penal, né, somente em caso de negligência. Exatamente isso, ó. No caso de negligência do querelante, né, que é a vítima, o Ministério Público pode retomar a ação penal como parte principal, exatamente. Somente no caso de negligência, somente. Beleza? Então, veja que o CESP cobrou exatamente o artigo 29 do CPP. Aí o artigo 38 eu só coloquei para confirmar que é de 6 meses aqui, né? Decairá, aqui, ó, o ofendido decairá no direito de queixa e no direito de representação se não o exercer dentro do prazo de 6 meses. Exatamente isso que está dizendo a questão. Veja bem aqui a questão, ó. A vítima poderá propor queixa-crime em juízo e mover ação penal privada subsidiária no prazo de 6 meses. Exatamente isso que está dizendo aqui no artigo 38, no prazo de 6 meses. Beleza? Ok. E aí aqui está falando, ó, na hipótese do Ministério Público perder o prazo legal para oferecer a denúncia pelo crime de roubo, ó, perder o prazo legal para oferecer a denúncia pelo crime de roubo. Isso aí é inércia, né? Então, quando é que vai ficar configurada a inércia do Ministério Público? Quando o Ministério Público perdeu o prazo legal para oferecer a denúncia. E esse prazo legal está previsto no artigo 46. Ó. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias. Beleza? Até aqui tudo bem. E de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado, né? Se o réu estiver em liberdade. Perfeito. É exatamente isso que você tem que ter em mente para poder responder a questão com segurança jurídica e em poucos segundos, tá? Tendo em mente o artigo 29, o artigo 38 e o artigo 46, aqui questão de 5, 10 segundos você responde a questão com bastante segurança, tá? Beleza? Então espero eu ter contribuído efetivamente para o seu aprendizado. Fico por aqui, daqui a pouco a gente volta. Ah, lembrando, este comentário é um comentário totalmente gratuito. E se você não quiser curtir, não curta. Se você não quiser compartilhar, não compartilhe. Se você não quiser se inscrever no canal, não se inscreva. Se você simplesmente não quiser fazer nada disso, não faça. Eu não ligo se você faz ou se você não faz. Para mim isso não me importa. O que importa, na verdade, é eu ter... O que importa, na verdade, não sou eu. Eu não sou a pessoa importante aqui. Na verdade, o que importa é o seguinte: se você realmente teve um ganho de aprendizado ou alguma contribuição no seu aprendizado, pronto, tá valendo. Para mim é o que importa. Beleza? Então, tranquilo, daqui a pouco eu volto com mais um comentário. Até logo, então.